Foi só mais tarde, no dia seguinte, que falei com Mr. Gruz, pois o rigor com que eu mantinha meus pupilos à vista limitou as oportunidades de nos encontrarmos a sós. Ainda mais que nós duas sabíamos da importância de não despertar, tanto na criadagem como nas crianças, nenhuma suspeita de uma agitação secreta ou de uma confabulação sobre mistérios. Seu semblante impassível deixou-me segura quanto a esse particular. Ela não permitia que transparecesse aos outros o mínimo que fosse de minhas horríveis revelações. Eu tinha certeza de que me julgava digna de crédito. Não fosse essa confiança, nem sei o que seria de mim, pois não teria suportado carregar o fardo sozinha. Mas ela era um exemplo monumental de falta de imaginação, e se não conseguia ver nos pequenos que estavam sob nossa tutela nada senão sua beleza e amabilidade, sua felicidade e inteligência, não podia ter nenhuma comunicação direta com as fontes de minha inquietação. Se eles houvessem sido atormentados ou machucados de algum modo visível, Mr. Gruz, sem dúvida, ao investigar as causas, também teria se posto num estado lastimável, para igualar-se a eles. Na atual situação, porém, podia sentir que ela, quando os perscrutava, com os grandes braços brancos cruzados e sua costumeira aparência serena, agradecia a misericórdia divina o fato de que, se as crianças estavam arruinadas, as peças ao menos ainda serviam. Sua mente não se ajustava a voos da fantasia, mas ao calor constante de uma lareira, e eu já começava a notar que, com o fortalecimento da convicção, pois os dias corriam sem nenhum acidente público, de que nossos mocinhos podiam cuidar de si mesmos. Ela dirigia sua maior solicitude para o caso lamentável representado pela tutora interina deles. Para mim, foi uma simplificação confortável, porque se podia empenhar-se para que meu rosto não traísse para o mundo nenhuma suspeita, teria sido, naquelas circunstâncias, uma imensa inquietação adicional descobrir-me preocupada com a desconfiança que a fisionomia dela poderia despertar. Na hora a que agora me refiro, obriguei-a a vir ter comigo no terraço, onde, com o fim da estação, o sol vespertino batia agradável. Sentamos juntas, enquanto em nossa frente ao longe, mas ainda ao alcance da voz, as crianças passeavam de um lado para outro, exibindo um de seus humores mais controláveis. Moviam-se a passo lento, em harmonia, na parte baixa do jardim. Enquanto caminhavam, o garoto lia em voz alta um livro de histórias, o braço ao redor da irmã, para mantê-la junta de si. Mr. Gruz os contemplava com verdadeira placidez, e então captei o abafado ruído de resignação intelectual com que ela conscientemente se virou para que eu lhe fornecesse a visão do avesso da tapeçaria. Eu a fizera receptáculo de coisas atrozes, mas havia um estranho reconhecimento de minha superioridade, quer por meus feitos, quer por minha função, na paciência que demonstrava por minha dor. Ela oferecia sua mente para minhas revelações, assim como, se eu houvesse desejado preparar um caldo de bruxedo e o propusesse com determinação, ela me teria conseguido uma caçarola grande e limpa. Essa havia sido exatamente sua atitude até o momento em que, durante minha descrição dos eventos ocorridos à noite, contei-lhe o que Miles me dissera, quando, depois de tê-lo visto naquela hora monstruosa, quase no mesmo local onde agora ocorria de ele estar, eu descera para levá-lo para dentro, tendo preferido, ainda à janela, esse método a qualquer outro processo mais ruidoso, devido a uma necessidade diligente de não alarmar a casa inteira. Não dei, contudo, a Mr. Gruz nenhuma esperança de que seria capaz de representar com sucesso, mesmo diante de sua genuína solidariedade, o verdadeiro esplendor que sentia estar contido na inspiração com que, após eu tê-lo levado para casa, o garoto enfim enfrentou meu repto verbal. Assim que surgiu ao luar no terraço, Melis dirigiu-se a mim com toda a celeridade, com o que tomei-lhe a mão sem dizer uma palavra e conduziu-o pelos espaços sombrios, pela escada onde Quint avidamente pairou à sua espera, pelo corredor onde eu escutara e tremera, até o quarto de onde ele saíra. Nem um murmúrio durante o caminho fora trocado entre nós, e eu me perguntara, como me perguntara, se ele não estaria vasculhando sua terrível cabecinha à cata de algo para me dizer que fosse plausível e não grotesco demais.
De certo, haveria uma sobrecarga em seu esforço inventivo, e eu, dessa vez, experimentava uma curiosa sensação de triunfo, por seu verdadeiro embaraço. Tratava-se de uma nítida armadilha para qualquer jogo, até então bem-sucedido. Ele não poderia mais jogar com perfeita propriedade, nem fingir que o fazia. Assim, como é que escaparia dessa enrascada? Com efeito, palpitava em mim, com igual vibração apaixonada, o mesmo apelo surdo contido na questão de como é que eu escaparia. Eu fazia frente, afinal, como jamais até aquele momento, a todo o risco associado, mesmo agora, à repercussão de minha própria nota desagradável. Trago de fato na lembrança que, ao penetrarmos em seu pequeno dormitório, onde a cama não fora desfeita, a janela, aberta ao luar, tornava o quarto tão claro que não houve necessidade de acender um fósforo. Recordo que, de súbito, desabei, deixei-me cair na beirada da sua cama, tomada pela desconfiança de que ele sabia que efetivamente me apanhara. Miles podia fazer o que quisesse e dispunha de toda a sua inteligência para auxiliá-lo, bastando que, para tanto, eu continuasse a compactuar com a velha tradição criminosa daqueles guardiões da juventude, que serve à superstição e aos temores. Ele realmente me apanhara, sentia-me entre a cruz e a caldeirinha, pois quem me absolveria, quem consentiria que eu escapasse ao cadafalso, se, pelo mais tênue tremor de um preâmbulo, fosse a primeira a introduzir em nossa perfeita conversa elemento tão medonho? Não, inútil tentar expressar a Mr. Gruz, quase tanto quanto é sugerir aqui a arte com a qual, durante nossa breve e tensa troca de palavras no escuro, ele me fez tremer de admiração. Tratei o tempo todo, é claro, com amabilidade e compaixão. Nunca até então eu havia posto sobre seu pequeno ombro mãos tão carinhosas como as que, ao apoiar-se sobre a cama, detiveram-no ali, sob meu escrutínio. Não tive alternativa senão apresentar-lhe o caso, pelo menos formalmente. Você precisa me dizer agora, e com toda sinceridade, por que saiu, o que fazia lá fora? Ainda posso ver seu maravilhoso sorriso, o branco de seus lindos olhos e o descortinar dos dentes límpidos, brilhando para mim no lusco-fusco. Se lhe disser por quê, irá entender? Meu coração saltou à boca. Ele me revelaria? Nenhum som de incentivo veio aos meus lábios, e notei que respondi apenas com um vago e repetido assentir de cabeça. Ele era a gentileza em pessoa, e, enquanto eu maneava a cabeça, mais do que nunca se portava ali como um pequeno príncipe encantado. Foi sua vivacidade, de fato, que me forneceu o alívio. Seria o desafogo assim tão extraordinário se ele realmente viesse a contar-me a verdade? Bem, ele enfim disse, exatamente para que fizesse isso. Fizesse o quê? Pensasse, para variar, mal de mim. Nunca esquecerei com que delicadeza e jovialidade ele disse isso, nem como, para arrematar, debruçou-se e me beijou. Foi praticamente o fim de tudo. Deixei-me beijar e fui obrigada a fazer, enquanto eu enlaçava por um minuto em meus braços, o mais estupendo esforço para não chorar. Ele me fornecera exatamente o relato de sua aventura, que menos me permitia ver o que havia por trás dela, e foi apenas para confirmar que aceitara sua explicação, e em seguida olhei em torno e pude dizer: nem chegou a despir-se? Ele quase brilhava na escuridão. De jeito nenhum, sentei-me e li. E quando desceu? À meia-noite, quando sou mal mesmo. Entendo, que adorável. Mas como tinha certeza de que eu saberia? Combinei com a Flora. Suas respostas vinham com tanta rapidez. Ela tinha de levantar-se e olhar para fora. Foi o que ela fez? Fora eu quem caíra numa armadilha. Então ela a deixou perturbada e, para ver o que ela estava olhando, a senhorita também olhou e viu. Enquanto você, concordei, resfriava-se no ar noturno? Ele regozijou-se tanto com esse feito que se deu o luxo de assentir, radiante. E de que outro modo eu poderia ter sido mal o bastante? Perguntou. Então, após outro abraço, o incidente e nossa conversa encerraram-se com meu reconhecimento de todas as reservas de bondade de que ele, para sua brincadeira, fora capaz de dispor. Essa determinada impressão, repito, não se mostrou tão bem sucedida à luz da manhã,
quando a apresentei a Mr. Grus, embora ela viesse reforçada pela menção a outro comentário que ele fizera antes de nos separarmos. Tudo se resume a meia dúzia de palavras, eu alertei. Palavras que definem a questão. Pense no que eu poderia fazer. Mills disse isso em tom casual, para provar que ele era bom. Mills sabe muito bem o que é capaz de fazer. Deu-lhes uma amostra no colégio. Jesus, como a senhorita mudou! Exclamou minha amiga. Não mudei, apenas tirei minhas conclusões. Os 4, não se engane, encontram-se sempre. Se em qualquer uma de suas últimas noites a senhora estivesse com uma das 2 crianças, teria percebido com clareza. Quanto mais observei e esperei, mais senti que, se não houvesse outra coisa capaz de nos dar certeza, esta nos teria fornecida pelo silêncio sistemático de ambos. Nunca, nem por um tropeço na fala, ele chegou a fazer a menor alusão sobre seus velhos amigos, do mesmo modo que nunca mencionou sua expulsão. Oh sim, podemos ficar aqui sentados a observá-los, e eles podem exibir-se em seus folguedos até se cansarem, mas mesmo quando fingem estar absortos em seu conto de fadas, estão, a bem da verdade, imersos em sua visão dos mortos que lhes são restituídos. Ele não está lendo para ela, declarei. Estão falando deles. Falam de horrores. Eu sigo aqui, eu sei, como se estivesse louca, e é de espantar que não esteja. O que vi teria enlouquecido a senhora, mas apenas tornou-me mais lúcida. Fez que me assenhoreasse de muitas outras coisas. Minha lucidez deve ter-lhe soado medonha, mas as adoráveis criaturas vítimas dela, passando várias vezes diante de nós em sua doçura combinada, deram à minha colega algo em que se apoiar. E eu senti a força com que ela se apoiava à medida que, sem deixar-se levar por minha paixão, ainda o guardava com os olhos. De que outras coisas a senhorita assenhoreou-se? Ora, das mesmas coisas que me deliciaram, fascinaram e, contudo, no fundo, como hoje percebo tão estranhamente, confundiram-me e perturbaram-me. A beleza mais que terrena deles, sua bondade absolutamente desnatural, é um jogo, continuei. É uma tática e uma fraude. Perpetradas pelos queridinhos? Que não passam de bebês adoráveis? Sim, por mais insensato que pareça, o próprio ato de exprimi-lo realmente ajudou-me a investigar, a seguir pista, a juntar todas as peças. Eles não têm sido bons, apenas ausentes. É fácil viver com eles porque simplesmente estabeleceram uma existência própria. Não são meus, nem seus, são dele e são dela. De Quint e da mulher? De Quint e da mulher. Querem ser capazes de chegar a eles. Oh, com que intensidade nesse passo a pobre Mr. Grus pareceu examiná-los. Mas por quê? Pelo amor de toda a maldade que, naqueles dias calamitosos, o casal lhes incutiu, e o fato de continuarem a oferecer-lhes essa maldade, de preservarem o trabalho dos demônios, é que os traz de volta. Céus, disse minha amiga num sussurro. A exclamação era costumeira, mas revelava uma real aceitação de minha prova complementar sobre o que, em tempos ruins, pois houvera tempos piores do que esse, deve ter ocorrido. Para mim, tal justificativa não existia se tivesse a certeza de poder contar com sua experiência, qualquer que fosse o nível de depravação que eu julgava possível descobrir em nosso enfrentamento dos vilões. Foi numa óbvia rendição às suas reminiscências que ela acrescentou, após um momento. Eram patifes, mas que mal podem fazer agora? Insistiu. Fazer? Repeti tão alto que Mills e Flora, que passavam à distância, interromperam um instante o passeio e olharam para nós. Já não fizeram o bastante? Inquiri, numa voz mais baixa, enquanto as crianças, após terem sorrido, meneando a cabeça e enviando-nos beijos, continuaram em sua exibição. Ficamos entretidas em observá-las por um minuto. Então respondi. Eles podem destruí-las. Diante disso, minha companheira de fato virou-se, mas a exortação que lançou foi silenciosa, obrigando-me a ser mais explícita. Ainda não sabem muito bem como, mas estão determinados. Só podem ser vistos, por assim dizer, de modo oblíquo ou distante, em lugares estranhos ou altos. No cimo de torres, no telhado das casas, do outro lado das janelas, na extremidade oposta dos lagos, mas há um plano misterioso de ambas as partes para encurtar a distância e superar o obstáculo.
de modo que o êxito dos sedutores é só uma questão de tempo. Apenas preciso aferrear-se às suas sugestões de perigo. Para atrair as crianças, que podem perecer tentando encontrá-los, Mr. Grus ergueu-se devagar e eu, escrupulosamente, acrescentei, a não ser, claro, que possamos impedi-los. De pé diante de mim, ela visivelmente refletia sobre o assunto. Permaneci sentada. O tio deles é quem precisa impedir. Ele tem de levá-los daqui. E quem o convencerá? Ela estivera concentrada na distância, mas agora me voltava um semblante aparvalhado. A senhorita, Miss. Quer que eu escreva que sua casa está envenenada e que seus pequenos sobrinhos enlouqueceram? Mas se é verdade, Miss, e se é verdade que eu também enlouqueci, a senhora quer dizer? Que notícia adorável de ser enviada pela pessoa que gozava de sua confiança e cuja obrigação primordial era não lhe trazer aborrecimentos? Mr. Grus ponderou, seguindo mais uma vez as crianças com os olhos. Sim, ele realmente odeia aborrecimentos. Foi essa a grande razão pela qual aqueles demônios o enganaram por tanto tempo? Sem dúvida, embora a indiferença dele deva ter sido razoável. Como não sou um demônio, de todo modo, não posso enganá-lo. Minha companheira, após um instante, e como resposta, sentou-se de novo e segurou meu braço. Faça, então, que ele venha vê-la. Fitei-a. Ver-me? Tive um súbito receio do que ela era capaz de fazer. Ele deveria estar aqui, deveria ajudar. Rapidamente levantei-me. Devo ter feito uma cara medonha, como ela nunca antes vira em mim. É capaz de imaginar que eu lhe peço uma visita? Não com seus olhos fitos em meu rosto, ela não era. Em vez disso, como uma mulher entende a outra, podia ver o que eu mesma via: o desdém de nosso patrão, seu escárnio, seu desprezo pelo esmorecimento de minha resignação de ser deixada sozinha, e pela fina maquinaria que pusera a funcionar de modo a atrair sua atenção a meus encantos negligenciados. Ela não sabia, ninguém sabia, como eu me orgulhava de servi-lo e de manter-me fiel ao nosso acordo. Assim mesmo, ela captou o sentido, creio, da advertência que eu agora lhe fazia. Se a senhora perder a cabeça a ponto de recorrer a ele por mim... Ela ficou deveras assustada. Sim, Miss, eu abandonaria os dois na mesma hora, tanto ele como a senhora. Não me incomodava reunir-me a eles, mas conversar com eles mostrou-se mais do que nunca um esforço que excedia as minhas forças, por apresentar na intimidade dificuldades tão intransponíveis como a de antes. Essa situação prosseguiu durante um mês, e com novas agravantes e notas particulares, sobretudo a nota cada dia mais penetrante da pequena consciência irônica de que meus pupilos pareciam dispor. Não era, estou segura disso hoje, como estava segura antes, fruto de minha imaginação infernal. Era evidente que sabiam de minha dificuldade e que essa estranha relação tornou-se, de certo modo, por um bom tempo, o ar no qual nos deslocávamos. Não quero com isso dizer que faziam troça ou que agiam com vulgaridade. Com eles não corri esse risco, mas quero dizer, por outro lado, que o elemento do inominado e do intocável suplantou entre nós qualquer outro e que tanto subterfúgio não poderia ter sido bem-sucedidos sem uma grande dose de acordo tácito. Era como se, em alguns momentos, viéssemos sempre a topar com assuntos diante dos quais era preciso estacar. Precisássemos de súbito desviar de alamedas que descobríamos não ter saída, ou tivéssemos de bater com um ligeiro estrondo que nos fazia olhar uns para os outros. Pois, como todas as batidas, esta soava mais alto do que planejamos. As portas que indiscretamente abríramos. Todas as estradas levam a Roma, e houve ocasiões em que deveríamos ter percebido que quase todo o ramo de estudo ou tema de conversa tangenciava território proibido. Esse território era a questão da volta dos mortos em geral e do que quer que fosse, em particular, capaz de ter sobrevivido na memória das criancinhas acerca dos amigos que perderam. Havia dias em que teria jurado que um deles dizia ao outro, com uma pequena cutucada invisível: ela pensa que desta vez vai dizer, mas não vai. Referiam-se a eu ter a liberdade de, por exemplo, e de uma vez por todas, fazer uma menção direto à moça que os preparara para minha disciplina. Demonstravam um delicioso apetite sem fim por passagens de minha vida, que eu lhes contava repetidas vezes,
tinha o conhecimento de tudo o que ocorrera comigo, pois lhe participava com todas as circunstâncias a história de meus irmãos e irmãs, do gato e do cachorro, além de muitos detalhes da inclinação caprichosa de meu pai, da mobília e da disposição de nossa casa e da conversa das matronas do meu vilarejo. Havia numerosas coisas interrelacionadas para tagarelar. Bastava ir com a devida rapidez e, por instinto, saber quando fazer circunlóquios. Eles manipulavam, com arte toda especial, os fios de minha invenção e de minha memória. E nenhum outro elemento, talvez, quando mais tarde ponderei sobre essas ocasiões, levantou-me tanta suspeita de estar sendo subrepticiamente espionada. Era, de todo modo, somente às custas de minha vida, de meu passado e de meus amigos que nós podíamos sentir como que relaxados, o que às vezes os fazia recorrer sem a menor cerimônia a lembretes sociais. Eu era convidada, sem nenhuma conexão visível, a repetir o famoso caso do gancinho bonzinho ou de confirmar detalhes já fornecidos sobre a astúcia do pônei do presbitério. Foi em partes em tais circunstâncias, em parte em outras bem diferentes, com a guinada que meus cuidados tinham dado, que minha dificuldade, como eu a chamara, tornou-se mais melindrosa. O fato de os dias correrem sem que eu me envolvesse em novos encontros deveria, pela lógica, ter contribuído para acalmar meus nervos. Desde o ligeiro bafejo da segunda noite no patamar superior, ocasionado pela presença da mulher ao pé da escada, eu não vira mais nada, quer dentro, quer fora da casa, que fosse melhor não ter visto. Houve muitos cantos atrás dos quais eu esperava topar com Quint, e muitas situações que, por sua natureza meramente sinistra, teriam favorecido a aparição de Miss Jessel. O verão declinara, o verão terminara, o outono caíra sobre Bray e extinguira metade de nossas luzes. O local, com um chapéu pardacento e guirlandas ressequidas, com seus espaços vazios e folhas mortas espalhadas, era como um teatro após o espetáculo, todo coberto de programas amassados. Havia, para ser exata, estados no ar, condições de som e de silêncio, impressões indizíveis como a de um momento consagrado, que me lembravam, pois duravam o bastante para eu poder captá-la, a sensação do ambiente em que, durante aquele passeio externo em junho, tivera a minha primeira visão de Quint, e no qual também em vão por ele procurara no perímetro dos arbustos, naqueles outros instantes após ter o visto na janela. Reconheci os sinais, os presságios, reconheci o instante, o local, mas eles permaneceram desacompanhados e vazios, e eu segui imperturbada. Se de imperturbada pode chamar-se uma jovem cuja sensibilidade não tinha, do modo mais extraordinário, decrescido, mas aumentado. Eu mencionara em minha conversa com Mr. Gruz a respeito da horrível cena de Flora à beira do lago, e a deixara perplexa com isso, que, daquele momento em diante, angustiar-me-ia muito mais perder meu poder do que conservá-lo. Expressara o que tinha vívido na mente, a certeza de que, independentemente de as crianças terem visto ou não, pois tal suposição ainda não estava de todo comprovada, eu preferia sem dúvida, como salvaguarda, a plenitude proporcionada por minha própria exposição. Estava preparada para conhecer o pior que havia para ser conhecido. O que, naquela ocasião, eu intuí desgostosa foi a possibilidade de meus olhos virem a cerrar-se, enquanto os deles continuavam bem abertos. Bem parecia que meus olhos estavam cerrados agora, destino pelo qual poderia afigurar-se blasfemo não agradecer a Deus. Infelizmente, havia uma dificuldade aí. Eu lhe teria agradecido de todo o coração, caso não houvesse tido, na mesma medida, a certeza do segredo que guardavam meus pupilos. Como hoje posso repisar os estranhos passos de minha obsessão? Houve horas em que estávamos juntos e eu teria jurado que, de fato, em minha presença, mas sem que eu dispusesse de uma percepção direta disto, eles recebiam visitantes que lhes eram conhecidos e bem-vindos. Seria então que não houvesse me impedido a própria chance de que tal injúria se mostrasse maior do que o dano a ser evitado, minha exaltação teria irrompido. Eles estão aqui, seus pequenos infelizes, eu teria gritado.
e agora vocês não podem negar. Os pequenos infelizes o negaram com todo o volume extra contido em sua sociabilidade e delicadeza, em cujas profundezas cristalinas, como o vislumbre de um peixe no regato, o escárnio de sua vantagem despontava. O choque, na verdade, cravara-se em mim ainda mais profundamente do que me dera conta naquela noite em que, tendo saído da Cattery Quint, onde Miss Jessel, sob a luz das estrelas, eu vira o garoto cujo descanso eu deveria proteger e que imediatamente trouxera consigo, voltaram naquele instante, ali mesmo para mim. O adorável olhar ascendente com o qual, nas ameias que se erguiam sobre nós, a horrenda aparição de Quint havia se resvelado. Caso fosse uma questão de pavor, minha descoberta nessa ocasião apavorara-me mais do que qualquer coisa, e era, em essência, num estado apavorado que eu tirava minhas reais conclusões. Elas me atormentavam a tal ponto que, às vezes, em momentos de angústia, isolava-me para ensaiar em voz alta. Era ao mesmo tempo um fantástico alívio e um desespero renovado, a maneira como eu chegaria ao que importava. Aproximava-me do assunto de um lado, depois do outro, enquanto, em meu quarto, movia-me nervosamente, mas sempre desistia quando tinha de pronunciar os nomes monstruosos. À medida que eles se desfaziam em meus lábios, crescia em mim a desconfiança de que eu de fato os estaria ajudando a representar algo infame, se, por apenas articulá-los, sentia violar um pequeno, raríssimo caso de delicadeza instintiva, provavelmente inaudito em qualquer sala de aula. Quando dizia a mim, eles têm a educação de permanecer em silêncio, e você, confiável como é, a descortesia de falar. Sentia-me ruborizar e cobria o rosto com as mãos. Após essas cenas secretas, eu tagarelava mais do que nunca, seguindo com bastante fluência até que se dava uma de nossas prodigiosas e palpáveis caladas. Não sei de que outro modo chamá-las, o estranho ascenso ou nado, forcejo por palavras, bêbado ao silêncio, uma interrupção de toda a vida, que não tinha nenhuma relação com o barulho maior ou menor que nós, no momento, poderíamos estar ocupados em produzir, e o qual eu podia ouvir através de qualquer alegria intensificada, ou récita acelerada, ou nota mais alta dedilhada no piano. Então sabia que os outros, os forasteiros, estavam lá. Embora não fossem anjos, eles passavam, como dizem os franceses, fazendo-me à medida que prolongavam sua estada tremer de medo, pois receava que pudessem dirigir às suas jovens vítimas alguma mensagem mais infernal ou imagem mais vívida do que aquelas que julgavam boas o bastante para transmitir a mim. Menos possível ainda era livrar-me da cruel ideia de que, fosse o que fosse que eu visse, Mills e Flora viam mais. Coisas terríveis que não podiam ser adivinhadas e que brotavam de medonhas instâncias de relacionamento no passado. Tais coisas costumavam deixar sobre a superfície, no presente, uma sensação gélida que com veemência negávamos a sentir. E nós três, experimentados na repetição de treinamento tão esplêndido, lográvamos, a cada vez, marcar quase automaticamente a conclusão do incidente com os mesmos movimentos. Era notável que as crianças, por exemplo, persistissem em beijar-me com uma irregularidade selvagem e nunca deixassem, se não era uma, era outra, de fazer a preciosa pergunta que nos ajudou a superar mais de um perigo. Quando a senhora acha que ele virá? Não acha que deveríamos escrever-lhe? Não havia nada como essa indagação. Descobriríamos por experiência para dissipar um embaraço. Ele, é claro, era o tio deles, na rua Harley, e nós alimentávamos de muita profusão teórica de que ele poderia chegar a qualquer momento, para juntar-se a nosso círculo. Impossível ter dado menos encorajamento do que aquele que ele administrara acerca de tal doutrina, mas, se não tivéssemos tido a doutrina recair sobre nossos ombros, teríamos privado uns aos outros de algumas de nossas mais refinadas exibições. Ele nunca descrevia, o que poderia ser uma atitude egoísta, mas fazia parte da lisonja que havia na confiança em mim depositada, pois o modo como um homem rende seu maior tributo a uma mulher sempre é capaz de não passar da mais festiva celebração de uma das leis sagradas de seu próprio conforto. Por isso, cuidei de sustentar o espírito da promessa feita de não recorrer a ele, quando fiz meus jovens amigos entender que suas cartas eram apenas charmosos exercícios literários. Eram belas demais para serem enviadas. Guardei-as comigo, tenho-as até hoje.
Essa era de fato uma regra que apenas reforçava o efeito satírico de eu ter sido regalada com a suposição de que ele, a qualquer momento, poderia estar entre nós. Era exatamente como se meus jovens amigos soubessem como isso poderia ser quase tão mais embaraçoso para mim do que qualquer outra coisa. Parece que não há, além disso, quando procuro recordar-me, nota mais extraordinária do que o mero fato de, apesar de minha tensão e de seu triunfo, eu jamais teria perdido a paciência com eles. Como eles devem ter sido com efeito adoráveis, hoje sinto, já que naqueles dias não os odiei, será que a exasperação, porém, acabaria por trair-me, caso o desafogo houvesse sido postergado ainda mais? Pouco importa, pois o desafogo veio. Chamo-o de desafogo, ainda que não passasse o desafogo de uma ruptura oferecesse a tensão ou a explosão de uma tempestade um dia sufocante. Era ao mesmo uma mudança, e ela ocorreu de chofre. Ao dirigir-me à igreja numa manhã de domingo, caminhava com o pequeno Miles a meu lado, enquanto sua irmã seguia em frente, junto de Mr. Grus, bem à vista. Era um dia claro e fresco, o primeiro dessa natureza fazia muito tempo. À noite, trouxeram um toque de geada, e o ar outonal, luzídio e penetrante fazia que os sinos soassem quase com jubilo. Por uma curiosa coincidência de ideia, ocorrera de eu estar, naquele momento, particularmente e muito reconhecidamente espantada com a obediência de meus pupilos, porque eles nunca se ressentiam de minha inexorável, minha perpétua sociedade. É provável que algo tenha me feito ver que eu mantinha o garoto preso à minha saia e que, do modo como nossos companheiros estavam dispostos em sua marcha, poderia parecer que eu me precavia contra um perigo de rebelião. Agia de fato como um carcereiro atento para possíveis surpresas e fugas. Mas tudo isso pertencia, quero dizer, à pequena e magnífica rendição deles, apenas à especial ordenação de fatos, os quais eram de todo insondáveis. Trajada para o domingo pelo alfaiate do tio, que, tendo carta branca, soubera confeccionar belos coletes que se casaram ao pequeno ar de grandeza do garoto. Toda a pretensão de Miles à independência, os direitos de seu sexo e condição social, vinham-lhe tão estampados que, se ele de repente lutasse por sua liberdade, eu não teria tido nada a dizer. Seguia assim eu, pelo mais estranho dos acasos, indagando de mim mesma como poderia enfrentá-lo quando a revolução indubitavelmente ocorreu. Tenho que foi uma revolução, porque só hoje percebo como, com a palavra que ele proferiu, a cortina ergueu-se para dar início ao último ato de meu pavoroso drama, e a catástrofe precipitou-se. Olha aqui, minha querida, ele disse, galante. Quando é que, diga-me, por favor, eu voltarei para a escola? Transcrita dessa forma, a fala soa bastante inofensiva, particularmente se proferida no tom melífluo, agudo e casual com todos os interlocutores, mas em especial com sua eterna preceptora, ele espargia entoações como se estivesse atirando rosas. Havia algo nelas que sempre nos fazia captar o sentido. Eu captei naquele momento com tamanha eficiência que estaquei o passo como se uma das árvores do parque houvesse caído na estrada. Algo de novo surgiu, ali mesmo, entre nós, e ele tinha plena consciência de que eu sabia disso, embora, para provocar minha descoberta, não houvesse precisado mostrar-se nem um pouquinho mais cândido e adorável do que de costume. Pude sentir que Miles, por eu não ter encontrado nada de pronto para lhe responder, já percebera a vantagem adquirida. Demorei tanto para vir com a resposta que ele teve muito tempo, após um minuto, para prosseguir com seu sorriso sugestivo, mas indefinido. Sabe, minha querida, que para um rapaz estar sempre com uma dama, ele sempre me chamava de minha querida e nada seria capaz de expressar mais do que essa estimada familiaridade contida na expressão, tão respeitosamente fácil, o tom exato do sentimento que desejei imprimir em meus pupilos. Mas, ó, como então compreendi que precisava ser mais judiciosa com minhas próprias palavras. Lembro-me de que, para ganhar tempo, tentei rir e acreditei ter notado, na bela fisionomia com que ele me observava, que eu lhe parecia feia e estranha. E sempre com a mesma dama? Devolvi. Ele não empalideceu nem piscou, quase tudo estava posto diante de nós. Ah, claro que ela é uma dama, perfeita, mas afinal, sou um rapaz, não vê? Que bem, está crescendo. Quis prender-me, do modo mais terno, por um instante a essa nota. Sim, você está crescendo. Oh, mas sentia-me tão impotente.
Conservei até hoje a pequena ideia desconsoladora de como Miles, parecendo saber do fato, jogava com ele, e não pude negar que não tenho sido terrivelmente bom, não é? Pus minha mão em seu ombro, pois, por mais que percebesse que seria muito melhor seguir caminhando, ainda não me julgava capaz. Não posso negar, Miles. Com a única exceção daquela noite, sabe? Aquela noite, não pude sustentar o olhar de modo tão firme quanto ele. Ora, quando a senhora desceu, foi ao jardim. Ah, sim, mas não lembro por que fez isso. Não lembra? Falava com a doce extravagância da censura infantil. Bem, foi apenas para mostrar-lhe que eu era capaz. Oh, sim, você foi capaz. E ainda sou. Senti que talvez poderia, afinal, recuperar a presença de espírito, certamente, mas não o fará. Não, aquilo de novo não. Não foi nada. Não foi nada, repeti. Mas precisamos continuar. Ele voltou a caminhar ao meu lado, metendo a mão em meu braço. Então, quando voltarei? Assumi enquanto refletia meu ar mais responsável. Você era muito feliz na escola? Ele pensou um pouco. Ah, sou bastante feliz em qualquer lugar. Bem, então insinuei com a voz trêmula. Você está bastante feliz aqui? Ah, mas isso não é tudo. Claro que a senhora conhece muitas coisas. Mas sugere conhecer quase tanto quanto eu? Arrisquei quando ele se interrompeu. Nem metade do que gostaria, Miles afirmou com franqueza. Mas não é bem isso. O que é, então? Bem, quero contemplar mais a vida. Entendo. Havíamos topado com a vista da igreja e de muitas pessoas, incluindo vários dos criados de Bly, que caminhavam para lá e se amontoavam à porta para nos ver entrar. Apressei nosso passo, queria chegar lá antes que a conversa se aprofundasse demais. Meditei avidamente que ele teria de ficar em silêncio por mais de 1 hora. Eu ansiei pela obscuridade relativa do banco da igreja e pelo auxílio quase espiritual da almofada em que apoiaria meus joelhos. Parecia que literalmente apostava corrida contra o provável estado de perturbação a que Miles estava prestes a lançar-me. Mas senti que ele havia conseguido vencer-me quando, antes mesmo de termos entrado no adro, arremeteu. Quero a companhia de meus iguais. A demanda me fez de fato saltar para a frente. Não há muitos iguais a você, Miles. Eu ri, a não ser, quem sabe, nossa querida pequena Flora. Realmente me compara a uma menininha? Ele pegou-me enfraquecida. Você não ama nossa doce Flora? Se não amasse, e a senhora também, se não amasse? Ele repetiu, como se tomando distância para pular, porém deixando o pensamento tão inacabado que, depois de passarmos pelo portão, tornou-se inevitável outra parada que ele me impôs, segurando-me pelo braço. Mr. Grus e Flora já haviam entrado na igreja, acompanhadas dos outros devotos, e nós ficamos, naquele minuto, a sós entre os velhos e espessos jazigos. Paramos no caminho que seguia ao portão, ao lado de um túmulo baixo e oblongo, como uma mesa. Sim, se não amasse... Ele passou os olhos enquanto eu aguardava, pelas sepulturas ao redor. Bem, a senhora sabe o que, mas ele não se moveu, vindo em seguida com algo que me fez cair sentada sobre a laje mármore, como se de repente precisasse repousar. Meu tio acha o que a senhora acha? Mantive minha atitude de repouso. Como sabe o que eu acho? Ah, bem claro que eu não sei, pois me ocorre que nunca me contou, mas quero dizer, ele sabe? Sabe o que, Miles? Ora, como estou me saindo, percebi com rapidez suficiente que não podia dar nenhuma resposta a essa pergunta que não exigisse um grau de sacrifício a meu empregador. Mas ocorreu-me que todos nós, em Bly, sacrificaríamos o bastante para que tal indiscrição pudesse ser perdoada. Não creio que seu tio dê muita importância. Ao ouvir isso, Miles levantou-se e fitou-me. Então não crê que ele possa ser obrigado a importar-se? De que forma? Ora, vindo nos visitar. E quem o obrigará a fazer uma visita? Eu o obrigarei, o garoto declarou com vivacidade e ênfase extraordinárias. Após lançar-me outro olhar carregado dessa expressão, ele marchou sozinho até a igreja. A questão praticamente se encerrou a partir do momento em que não o acompanhei. Era uma lamentável rendição ao desassossego, mas o fato de eu estar consciente disso de algum modo não serviu para animar-me. Apenas continuei sentado ali, em meu túmulo, e pensei sobre o que nosso jovem amigo dissera.
até atingir-lhe a plenitude do significado. Assim que eu abarquei por completo, também me dei conta de que, pela ausência, envergonhava-me de oferecer a meus pupilos e ao restante da congregação tal exemplo de atraso. O que eu dizia a mim mesma, sobretudo, era que Emílias havia conseguido arrancar algo de mim, e a medida dessa vitória, para ele, constituiria exatamente esse embaraçoso colapso. Ele conseguira arrancar de mim o fato de haver algo que muito me amedrontava, do qual ele provavelmente seria capaz de fazer uso para obter para seus próprios fins mais liberdade. Meu medo era o de ser obrigado a lidar com a pergunta intolerável acerca das circunstâncias de sua expulsão do colégio, visto que se tratava, na verdade, da questão dos horrores que se acumulavam por trás dela. Que seu tio viesse falar comigo dessas coisas era uma solução que, a rigor, eu já deveria ter desejado, mas, como pude tão pouco encarar-lhe a feiura e a dor, simplesmente procrastinei e vivi sem pensar no futuro. O menino, para minha profunda agitação, estava em seu legítimo direito, estava na posição de dizer-me: ou a senhora esclarece com o meu tutor o mistério que cerca a interrupção de meus estudos, ou para de esperar que eu leve consigo uma vida tão inadequada para um garoto. O que se mostrava tão inadequada para aquele determinado garoto de quem eu me ocupava era aquela súbita revelação de uma consciência e de um plano. Foi isso o que realmente me paralisou, o que me impediu de entrar. Dei voltas em torno da igreja, hesitante, em suspenso. Ponderei que já estava, por causa dele, ferida sem remédio. Por conseguinte, não podia consertar nada e seria um esforço incomensurável para mim espremer-se ao seu lado no banco da igreja. Ele teria se sentido mais seguro do que nunca para enlaçar o braço no meu e me fazer sentar ali por uma hora em contato próximo e mudo, como resposta à nossa conversa. Pela primeira vez desde sua chegada, queria ficar longe dele. Quando parei debaixo da grande janela lateral e escutei os sons do culto, fui tomado por um impulso que, senti, poderia ter me dominado por completo caso eu lhe desse o menor encorajamento. Teria sido fácil pôr a termo a meu suplício, bastava fugir. Lá estava minha oportunidade e não havia ninguém para impedir-me. Podia desistir da coisa toda, dar as costas e sair em disparada. Apenas precisava voltar correndo, a fim de cuidar de algumas preparações para a casa deixada quase desocupada em razão da presença na igreja de tantos de seus serviçais. Ninguém, em suma, poderia culpar-me se eu me arrancasse dali em desespero. De que valia fugir se apenas pudesse manter-me afastada até o jantar? Isso se daria em 2 horas, ao cabo das quais podia o prever com precisão. Meus pequenos pupilos bancariam os inocentes, espantados por minha não aparição em seu rastro. O que estava fazendo, sua levada da breca? Por que de acho, para deixar-nos tão preocupados? E para desviar-nos a atenção também, não sabe? Não? Abandonou-nos bem na porta da igreja? Eu não podia enfrentar tais questões, nem, à medida que eles a propusessem, seus falsos olhinhos adoráveis. Contudo, tornou-se claro que era justamente isso o que eu devia enfrentar, conforme o quadro se delineava, que deixei-me ir. Fui até onde concernia o momento imediato, embora saí direto do adro e, com a cabeça fervilhando, voltei sobre meus passos pelo parque. Pareceu-me que, quando cheguei em casa, já havia tomado uma decisão quanto à cínica fuga. A tranquilidade dominical, tanto dos arredores como do interior, onde não encontrei ninguém, de fato infundiu-me um senso de oportunidade. Se fosse escapar depressa assim, deveria fazê-lo sem uma cena sequer, sem emitir palavra. Minha rapidez deveria ser formidável, porém, e a questão do transporte era maior a ser resolvida. Atormentada no saguão por dificuldades e obstáculos, lembro que me afundei ao pé da escada. De repente, desabei ali, no degrau mais baixo, e então, com um sentimento de repulsa, recordei que fora exatamente naquele local, mais de um mês antes, que eu vira o espectro da mais horrível das mulheres. Nisso, fui capaz de pôr-me de pé, segui o resto do caminho para cima, dirigi-me em meu tormento à sala de estudos, onde havia objetos que me pertenciam e que deveria levar comigo. Mas abri a porta para descobrir de novo, num lampejo, que meus olhos haviam sido deslacrados. Na presença do que vi, cambaleei de volta à resistência. Sentada à minha própria mesa, sob a luz intensa do meio-dia, vi uma pessoa a quem não fora minha experiência anterior.
eu teria tomado de início por uma criada que ficara na casa para cuidar da residência e que, aproveitando-se de uma rara folga na vigilância e de minhas canetas, tinta e papel, fora ocupar-se do considerável esforço de redigir uma carta a seu amado. Havia um esforço no modo como, enquanto seus braços se apoiavam na mesa, as mãos, com evidente cansaço, amparavam a cabeça, mas, a partir do momento em que registrei a cena, já havia tomado ciência de que, apesar de minha entrada, sua atitude estranhamente não se abalara. Foi então que, no próprio ato de anunciar-se, sua identidade iluminou-se numa mudança de postura. Ela pôs-se de pé, não como se tivesse me escutado, mas com uma grandiosa melancolia indescritível de sua indiferença e desapego, e, a menos de 4 metros de mim, lá erguia-se minha vil antecessora. Desonrada e trágica, estava toda diante de mim. No entanto, mesmo enquanto a mirava e a fixava na memória, a horrível imagem desvaneceu-se, negra como a meia-noite em seu vestido escuro, sua beleza devastada e sua desgraça indizível. Ela fitou-me por tempo suficiente para parecer afirmar que seu direito de sentar-se à minha mesa era tão legítimo quanto o meu de sentar-me à dela. Com efeito, enquanto duraram esses instantes, arrepiou-me a extraordinária sensação de que era eu a intrusa. Foi como num violento protesto contra essa infâmia que, de fato, tendo me dirigido a ela, sua mulher terrível e miserável, pude ouvir-me prorromper num som que, através da porta aberta, ecoou pelo longo corredor e pela casa vazia. Ela voltou-se para mim como se houvesse me escutado, mas eu já me recompunzera e desanujara o ânimo. Não havia nada na sala no minuto seguinte, além da luz do sol e da compreensão de que eu precisava ficar. Estava tão certa de que o retorno dos outros seria marcado por protestos que fiquei bastante decepcionada quando vi que minha deserção somente os deixara meramente mudos e discretos. Em vez de denunciar-me com fanfarra e de acariciar-me, não fizeram nenhuma alusão à minha fuga, e só me restou, quando percebi que ela também não dissera nada, observar a curiosa fisionomia de Mr. Grus. Eu fiz com tamanha atenção que acabei me convencendo de que eles, de algum modo, persuadiram-na a guardar silêncio. Silêncio que, porém, eu me forçaria por quebrar na primeira oportunidade em que estivéssemos a sós. Essa ocasião deu-se antes do chá. Consegui 5 minutos com ela na copa, onde, à luz do crepúsculo, em meio à fragrância de pão recém-assado, mas num local já todo limpo e guarnecido, encontrei-a sentada numa pose magoada diante do fogo. É assim que ainda a vejo, é assim que a vejo melhor, encarando a chama em sua cadeira simples, no aposento fusco e lustroso. Um retrato grande e límpido do recolhimento, de gavetas fechadas e trancadas, e do descanso sem remissão. Ah, sim, eles me pediram que não dissesse nada, e para agradar-lhes, desde que estivesse ali, é claro que concordei. Mas o que houve? Só os acompanhei à guisa de uma caminhada, respondi. Depois tive de voltar para encontrar uma amiga. Ela demonstrou surpresa. Uma amiga? Ah, sim, tenho um par de amigos. Depois ri. Mas as crianças lhe deram uma razão? Por não mencionarem que havia nos abandonado? Sim, disseram que a senhorita achava melhor dessa forma. Acha mesmo? Meu rosto a entristeceu. Não, acho pior. Mas, após um instante, acrescentei. Eles disseram por que eu devia achar melhor? Não, o patrãozinho Mills apenas comentou. Devemos fazer a vontade dela. Ah, como gostaria que fosse verdade. E o que Flora disse? Miss Flora foi um amor. Ela anuiu. É claro, e eu disse o mesmo. Refleti um instante. A senhora também foi um amor. Posso ouvir a todos. Não obstante, entre Mills e mim, tudo foi posto às claras. Tudo? Minha companheira fixou-me. Mas o que, Miss? Tudo, não importa. Cheguei a uma decisão. Voltei para casa, minha querida. Prossegui, para ter uma conversa com Miss Jessie. Nessa altura, já desenvolveram o hábito de, antes de soar uma nota como essa, manter Mr. Grus sob controle, de modo que, mesmo então, à medida que ela piscava com bravura quando ouviu minha afirmação, pude fazer que se conservasse comparativamente firme. Uma conversa, quer dizer que ela falou? Essa é a questão. Encontrei-a em minha volta na sala de estudos. E o que ela disse? Ainda posso ouvir a boa mulher e a candura de sua estupefação.
que ela sofre tormentos. Na verdade, foi isso que a fez, à medida que contemplava meu quadro, pasmar. Quer dizer, vacilou, os tormentos das almas penadas? Penadas, amaldiçoadas. É por isso, para que possa compartilhá-los. Eu mesma vacilei com o horror da ideia. Mas minha companheira, menos imaginativa, incentivou-me a continuar. Para que possa compartilhá-los? É que ela quer Flora. Minha revelação poderia ter feito Mr. Goose ir embora, caso eu não estivesse preparada. Segurei-a com firmeza para mostrar-lhe que estava. Como disse, porém, não importa. Porque chegou a uma decisão? Mas sobre o quê? Sobre tudo. E o que chama de tudo? Ora, sobre mandar chamar o tio deles. Oh, Miss, por misericórdia, faça isso, sim, minha amiga suplicou. Ah, mas com toda certeza, vejo que é a única saída. O que ficou às claras, como ele disse, com Mills, é que ele acha que tenho receios e nutre ideias sobre o que pode ganhar com isso. Mas verá que está errado. Sim, o tio dele saberá de mim imediatamente, e diante do próprio garoto, se necessário, que, caso eu venha a ser repreendida por não ter feito nada quanto ao assunto da escola. Sim, Miss, minha amiga pressionou-me. Bem, há aquela terrível razão. Havia claramente tantas razões para minha colega que a confusão lhe era perdoável. Mas, qual delas? Ora, a carta de seu antigo colégio. A senhorita a mostrará ao patrão? Já deveria tê-lo feito. Oh, não, exclamou Mr. Goose com firmeza. Eu o farei ver. Continuei inexorável, que não posso encarregar-me da questão de uma criança que foi expulsa. Por razões sobre as quais não temos a menor ideia, Mr. Goose declarou. Por maldade, pelo que mais, quando Mills é tão inteligente, belo e perfeito, ele é estúpido, travesso, instável, desagradável. Ele é precioso, então só pode ser isso. Em seguida, tudo o mais virá à tona. Afinal, eu disse, é culpa do tio deles por tê-los deixado aqui com essa gente. Ele não os conhecia, a culpa é minha, ela confessou, bastante pálida. Bem, a senhora não sofrerá a acusação, observei. Nem as crianças, retrucou enfática. Guardei o curto silêncio, entreolhamo-nos, então, o que devo dizer a ele? A senhorita não precisa dizer nada, eu direi. Avaliei a hipótese. Quer dizer que escreverá? Lembrando então que ela não sabia escrever, corrigi-me. Como se comunicará com ele? Falarei com o mordomo, ele escreve. E gostaria que ele escrevesse nessa história? Minha pergunta tinha uma força sarcástica que não tensionaria insinuar de tudo o que fez Mr. Goose, após um momento casualmente sucumbir. As lágrimas voltaram a brotar dos olhos. Ah, Miss, escreva a senhorita. Bem, hoje à noite. Por fim, respondi, e assim nos separamos. À noite, não passei do começo. O tempo voltara a piorar. Uma grande ventania varria o campo. E sob a lamparina, em meu quarto, com Flora dormindo ali em paz, fiquei muito tempo sentada diante de uma folha de papel em branco, escutando o açoite da chuva e o estrondo das lufadas. Por fim saí, empunhando uma vela, cruzei o corredor e fiquei um minuto atenta à porta de Mills. Em minha infinita obsessão, eu fora impelida a reparar em qualquer som que lhe denunciasse a vigília, e de fato ouvi um, mas não o que eu esperava. Sua voz tilintou. Ora, quem está aí? Entre! Soou como jubilo em meio à escuridão. Entrei com meu lume e dei com ele na cama, muito desperto e também muita vontade. Bem, o que está planejando? Perguntou, com tamanha graça social que me ocorreu, estivesse Mr. Goose presente, ela procuraria em vão por sinais daquilo que fora posto às claras. Fiquei em sua frente, segurando a vela. Como sabia que eu estava ali? É claro que a ouvi chegar. Acha que não faz barulho? Parece como uma tropa de cavalaria. Ele riu com gosto. E então, não dormia? Nem um pouco, estava aqui pensando. Depositei o cílio, de propósito, a uma curta distância de nós, e quando ele estendeu a mão amistosa para mim, sentei-me na beira da cama. E no que pensava? Perguntei. Que mais na vida, minha querida, além da senhora? Ah, o orgulho que tenho por seu apreço não é tão forte. Preferiria que estivesse dormindo. Bem, também pensava, a senhora sabe, naquele nosso assunto peculiar. Percebi que sua mãozinha firme estava fria. Que assunto peculiar, Mills? Ora, o modo como me educa e tudo mais.
Cheguei a prender a respiração por um instante, e mesmo ao cintilar de vela fornecia luz o bastante para mostrar-me como ele, recostado em seu travesseiro, sorria para mim. Que quer dizer com tudo ou mais? Ah, a senhora sabe sim. Fui incapaz de dizer qualquer coisa por um minuto, embora sentisse, enquanto ele segurava a mão e nossos olhos se mantinham fixos uns nos outros, que meu silêncio tinha todo jeito de admitir a acusação, e nada no mundo inteiro da realidade talvez fosse, naquele momento, tão fabuloso quanto nossa verdadeira relação. De certo, você voltará à escola, eu disse, se é isso que aflige. Mas não ao antigo colégio, precisamos encontrar outro, melhor. Como poderia saber que esse assunto o perturba se nunca me contou, se nunca, em absoluto, falou dele? Seu semblante claro e atento, emoldurado por sua suave brancura, tornou-o naquele minuto tão atraente quanto um paciente sorumbático num hospital infantil. Eu teria dado, quando notei a semelhança, tudo quanto possuía no mundo para ser a enfermeira ou a irmã de caridade capaz de fornecer-lhe a cura. Bem, mesmo do jeito que as coisas andavam, talvez ainda pudesse ajudá-lo. Sabe que nunca me disse uma palavra sobre sua escola? Quero dizer, a antiga, você nunca a mencionou. Ele pareceu pensar, sorriu com a mesma candura, mas claramente tentava ganhar tempo. Esperava, pedia diretrizes. Não disse nada? Não cabia a mim ajudá-lo, cabia àquela coisa com quem eu havia me encontrado. Algo em seu tom e na expressão de seu rosto, que ele voltou na minha direção, fez meu coração doer com pungência até então desconhecida. Tão extraordinariamente comovedor era ver seu pequenino cérebro desconcertado e seus pequeninos recursos obrigados a desempenhar, sob o encanto que se lhes impunha, um papel de candura e congruência. Não, nunca, desde o momento em que veio para cá. Nunca fez menção a um só de seus professores, a um só de seus colegas, nem ao detalhe mais ínfimo acerca do que aconteceu com você na escola. Nunca, meu pequenino Miles. Não, nunca. Você me forneceu uma sombra que fosse de algo que possa ter ocorrido com você por lá. Portanto, pode imaginar como eu estou no escuro? Até trazer o assunto à baila daquele modo, nesta manhã, mal havia feito uma referência, desde o primeiro instante em que deitei os olhos em você, a qualquer coisa do seu passado. Você parecia aceitar o presente de maneira tão perfeita. Era admirável como minha absoluta convicção de sua precocidade secreta, ou como quer que pudesse chamar o veneno da influência que eu apenas ousava nomear de través, fazia-o, a despeito de ar débil de sua inquietação, parecer tão acessível quanto uma pessoa mais velha, obrigando-me a tratá-lo de igual para igual. Pensei que quisesse continuar do jeito que é. Notei que minha fala o fez corar um pouco. De qualquer forma, como um convalescente um tanto fatigado, ele meneou languidamente a cabeça. Não, quero ir embora. Está cansado de Bly? Ah, não, gosto de Bly. Bem, então... Ah, a senhora sabe o que um rapaz quer? Achei que não soubesse tão bem quanto ele, e procurei um subterfúgio temporário. Quer ir ter com seu tio? Mais uma vez, nesse ponto, com sua adorável feição de ironia, ele moveu-se no travesseiro. Ah, não pense que pode escapar com essa. Fiquei em silêncio por um minuto e fui eu agora, creio que mudei de cor. Meu querido, não pretenda escapar. Não pode, mesmo se quiser, não pode. Ele fitava-me de modo encantador. Meu tio precisa vir e a senhora precisa resolver as coisas por completo. Se fizermos isso, devolvi com certa graça, pode estar certo de que é para levá-lo para longe daqui. Bem, não entende que é justamente nisso que venho me empenhando? A senhora tem de contar a ele, sobre como deixou tudo acontecer. A senhora tem muitíssimo a contar a ele. A exultação com que ele proferiu a última frase ajudou-me, de certa maneira, a voltar a enfrentá-lo. E o quanto é que você, Miles, tem para contar-lhe? Há perguntas que ele lhe fará. Ele refletiu. E é muito provável, mas que perguntas? Sobre as coisas que nunca me contou, para que ele possa decidir o que fazer com você. Ele não pode mandá-lo de volta. Eu não quero voltar, ele interrompeu-me. Quero um campo novo. Miles disse isso com notável serenidade, com positiva e irrepreensível alegria, e sem dúvida foi essa mesma nota que me trouxe à mente a plangência, a desnatural tragédia infantil de quando provavelmente retornasse, ao cabo de 3 meses, com toda sua bravata e ainda mais desonra.
Afligiu-me tanto perceber que eu nunca seria capaz de arrostar esse desfecho que me deixei levar. Joguei-me sobre ele e, na pureza de minha compaixão, abracei-o. Meu querido Miles, meu pequeno querido Miles. Aproximei meu rosto do dele e ele deixou-se beijar, simplesmente aceitando meu gesto com um bom humor indulgente. Pois então, velhinha, não há nada mesmo que queira me contar? Ele virou-se um pouco, voltando-se para a parede e erguendo a mão para observá-la, como vemos fazer as crianças doentes. Eu lhe disse esta manhã, como senti pena dele, que apenas deseja que eu não me preocupe. Ele voltou-se para mim, como se aprovasse minha compreensão, daí com a maior doçura. Que só desejo que me deixe em paz, respondeu. Havia até mesmo uma estranha dignidade em seu protesto, algo que não só me fez soltá-lo, como também, após ter me erguido, obrigou-me a permanecer a seu lado. Deus sabe que nunca quis atormentá-la, mas senti que, se virasse as costas naquela altura, estaria abandonando ou, para falar com maior franqueza, perdendo-o. Acabei de começar uma carta para seu tio, disse. Bem, então termine. Aguardei um instante. O que aconteceu antes? Ele mais uma vez cravou os olhos em mim. Antes de quê? Antes de você voltar e antes de ter ido para lá. Ele permaneceu em silêncio por algum tempo, mas sustentou o olhar. O que aconteceu? O som das palavras, no qual julguei ter captado pela primeira vez o ligeiro e débil tremor de uma consciência consciente, forçou-me a cair de joelhos ao lado da cama e a agarrar mais uma vez a oportunidade de apoderar-me dele. Querido Milezinho, se soubesse como quero ajudá-lo, é só isso, nada mais que isso. Eu preferia morrer a causar-lhe alguma dor ou fazer-lhe algum mal. Preferiria morrer a tocar um fio de cabelo seu, meu querido, meu pequeno Miles. Precisava falar agora, nem que fosse longe demais. Só quero que me ajude a salvá-lo. A resposta a meu apelo foi instantânea, mas veio na forma de uma rajada e de um resfriamento. Uma lufada de ar gelado e um estrondo no quarto tão grande que pareceu que o caixilho da janela houvesse se partido com a violência do vento. O menino soltou um grito alto e agudo, que, engolfado no restante do choque sonoro, talvez haja soado indistintamente, embora eu estivesse bem perto dele, como uma nota de júbilo ou de terror. Pus-me de pé num pulo e tomei consciência da escuridão. Assim, por um momento, permanecemos, enquanto eu fitava ao redor e via as cortinas cerradas ainda no lugar e a janela ainda fechada. Mas a vela se apagou, gritei. Fui eu quem apagou, minha querida, disse Miles.